e eu vou ler aqui pro Regis. O Eduardo mandou aqui, Regis. R$ 2. Obrigado, Eduardo. Regis, como foi lidar com a burocracia para conseguir ajuda? Aí começa toda uma história diferente. Aí isso foi difícil. Vamos esclarecer essa pergunta dele. Essa burocracia governamental... Provavelmente. Deve ser isso, né? Porque... Eduardo? Eduardo, assim, ó, ajuda humanitária a gente teve de tudo que é lado, certo? Mas quando se tratou do lado governamental, esquece. Todo mundo foi para frente de uma live, para frente das câmeras, vamos brincar um pouquinho pegando seu pau de selfie lá, saindo nas ruas, gravando e mostrando pavor, cara de sofrimento, de tristeza, querendo se sensibilizar, né? Solidarizar com o Rio Grande do Sul, e na realidade isso não se fez verdade, né? Porque exatamente cada um procurou ali o seu momento para ganhar a sua notoriedade. E na realidade esqueceram as favelas, as vilas, as periferias. Eles entraram naquele primeiro momento, questão muito rápida, como se fosse o dia das eleições politicamente, se pronunciando, mas depois, se houve algum momento de procura, não se fez verdade, eles não tiveram junto com a gente em nenhum momento. A comunidade, isso em Novo Hamburgo, São Leopoldo, que eu participei por causa dos meus irmãos, em Porto Alegre também, que eu tenho muitos amigos, e no meu time de futebol que passou por isso, tudo se reconstruiu com a comunidade. Se faz verdade, sim, o valor aquele governamental de 5.100, mais os 2 e alguma coisa que eles passaram, né, Eduardo e Leandro, eles não tiveram essa situação. O que eles jogaram para a periferia, para te saber? Água, arroz que estava no porto vencido, arroz de doação e talvez uma cesta básica, e muitos voluntários, aí sim, trouxeram lá alguma coisa diferente, como roupas, né, aquela coisa toda. Mas se tu falar de algum político que tenha entrado na periferia, né, dentro das favelas, na comunidade, isso não existiu mesmo, eu te mostro como não existiu. Eles podem te provar isso em live, que eles tiveram 5 minutos lá, fizeram um videozinho, subiram em cima de um caminhão, bateram palma e depois sumiram. E aí, depois disso, tu procurou para alguma coisa? Não é um caso que não é de rir, porque isso é muito sério no Brasil, meu amigo Leandro. Mas é assim, não, sobe no caminhão, faz lá, né, e faz um discursinho, entra no seu carro, some e larga aquele montante ali achando que está fazendo um monte, e depois ele passa isso no dia das eleições. Eu estive lá. Lá onde, amigo? Gente, eu preciso mudar aqui um palco aqui, porque como nós estamos num podcast, né? Diferente um pouquinho, então não reparem. Eu só preciso mudar aqui uma coisa para mim. Deixa eu ver aqui uma cena para ficar, né? Não adianta. Tá, eu esqueci, gente, de fazer o que eu tinha que fazer aqui, mas vai ser assim hoje. Então, vamos lá. Próxima pergunta, a Sofia mandou R$ 5. Obrigado, Sofia. Então, o que ela pergunta aqui, Regis? Eu acho que uma pergunta... Vamos lá. Te prepara. Vamos lá, gente. Você acha que o Rio Grande do Sul está preparado para outra enchente? Não, de forma alguma. Dentro do Rio Grande do Sul, se a gente fazer uma análise dentro, foi feito muito pouco em relação àquilo que já se previa antes mesmo dessa catástrofe. Porque a gente teve, eu acho que 2 ou 3 sinais de inundação lá para cima e não foi feito nada. Inclusive, foi feito sim pelo Rio Grande do Sul, mais condomínios, mais desmatamentos, né? Todo esse tipo de coisa ele foi feito sim, mas uma prevenção para que, se hoje, ou no mês passado, que fechou um ano, né? Ou se começar as chuvas hoje e a gente tivesse realmente um evento tão forte quanto aquele, a gente estaria bem mais prejudicado do que a primeira vez.
Porque eles, na verdade, eles não fizeram nada, né? Nada. Que eu tenho visto, eles só prometeram Olha, e nada fizeram. Leandro, simbolicamente a gente pode analisar assim de uma forma visual, tá? Aonde existe o maior contingente de pessoas renomadas e pessoas que têm essa influência dentro do governo e do poder aquisitivo maior, aí se faz alguma coisa, se fez recapagem de asfalto, se fez abertura de dutos, né? Mudar alguma coisa. Mas quando se parte, é o que eu digo que é a maioria, que é os periféricos, não se tem nada. As ações deles são simplesmente dentro de uma situação onde o visual das pessoas possa dizer, pô, estão fazendo obras, estão no canteiro de obras. Daí eles fecham ali perto da rodoviária, aquelas vias, eles fecham outros lugares onde tem visibilidade. Fora a visibilidade, tu esquece, não existe nenhum movimento. E eles levantaram as bombas lá perto da tua casa? Não. Isso continua, é a nossa briga. Inclusive, ontem, né, tem um rapaz lá que ele faz um movimento comunitário, né? A gente esteve lá ontem e eu deveria ter te trazido isso, né? Sim. Mas na próxima, te prometo. E a gente brigou sobre isso de novo. As bombas continuam no mesmo lugar, eles aumentaram a altura do dique, encheram de terra. E só isso é que é para dizer, como eu te disse, é visibilidade, não ação para que tu possa dizer assim, ó, isso houve melhora. Não. Para quem está vendo fora do Rio Grande do Sul e não consegue entender o que aconteceu aqui, porque às vezes é muito difícil, né? Principalmente não viveu isso. Até para nós que vivemos Sim. isso, era uma coisa surreal, assim. Porque tem os diques, né? Que são muros gigantes, né? E para o lado de cá, a água estava vindo. E aqui para o lado de cá, estava a casa, as casas todas. Então, o que aconteceu? A água passou por cima do dique, as bombas estavam embaixo, daí as bombas que jogavam a água que vinha para cá, para lá, não conseguia jogar, porque daí molhou, tiveram que desligar toda a elétrica, né? Tem que desligar a luz. A gente ficou 10 dias sem luz aqui em boa parte aqui do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, região metropolitana. E então, e aí a água passou para cá, depois não tinha mais como sair. Se não tivesse o dique, na minha opinião, seria muito melhor. Porque quando começava a encher, tá, as pessoas iam largar. E não iam ter que largar correndo, porque ia começar a encher, ia começar a encher. E as pessoas, não, vamos embora, porque isso vai encher. E encher devagarinho. E não, mas o que aconteceu? Fica um monte de água aqui de um lado, e daí de uma hora para outra a água começa a passar para o outro lado. E aí inundou tudo assim. Em 2, 3 horas, encheu aquilo ali. Então é algo. Se começar a chover de novo agora, vai alagar de novo. Vai encher de novo. Não vai ter nada que faça não encher, porque eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Então, assim, é algo que poderia ter sido feito já alguma coisa para se resolver isso. Subir uma casa de bomba não é muito difícil, né? Fazer uma rede elétrica para coisa é só querer, com vontade consegue fazer. Eles não querem. Regis, ó, eu começo a ficar nervoso. Ó. Daqui a pouquinho vou ter que bater na. Essa mesa é forte? É? Tá. O Rafael Costa mandou R$4 aqui, ó. O guri não vai deixar mais nós vir aqui, Regis. Pô, te prepara aí. O Rafael Costa mandou R$4. Obrigado, Rafael. Como você ajudou seus filhos a superarem o trauma? Como é que foi isso na cabeça deles? Consegue contar isso rapidinho para nós? Consigo. Nós tivemos primeiro um outro problema na minha região, que exatamente foi esse problema das bombas, né? Que elas não estavam funcionando e acabou inundando a nossa casa, e a gente acordou com os vizinhos chamando, com a água entrando, e ela deu, como eu disse, 50 centímetros dentro de casa. Ali eles já ficaram temerosos. O que a gente teve que fazer com os filhos? Trabalhar a mentalidade deles no primeiro momento,
para dizer que foi um incidente, que não ia acontecer, que o governo e a nossa prefeitura estava fazendo algo. A gente mostrou no campo lá para eles, né, que as melhoras que estavam fazendo na época, que não eram melhores, eles só passaram as máquinas, tiraram os lixos, aquela coisa toda, aquela prevenção. Quando acontece esse movimento que eles enxergam, e eles acompanham também pela televisão, que a gente não conseguiu fazer isso, até hoje a gente tem esse trauma. Inclusive eu, não pense que são meus filhos, não. A gente tem esse trauma aí, porque quando chove, e como foi essa última chuva agora, que foi um pouco mais intensa... Né? Eu já comecei lá em casa a olhar, assim, puta merda, será que vai começar a encher de novo? Começou a dar um temporal, começou a dar um negócio estranho, só falta de novo começar isso tudo, né? E aí, realmente, eles já começam a fazer as perguntas. E, a gente já vai para tia, a gente vai sair, e aí aproveitam, né? Vem deitar na cama comigo, a esposa, ficam ali perto, não conseguem dormir. Então, não é só os meus filhos, toda aquela comunidade, ela sofre ainda desse trauma. E, infelizmente, a migração para uma outra situação, para um outro local, é difícil, porque eu, né, e mais as pessoas que moram ali, eu acho que depois a gente abrange esse assunto, a gente depende da venda para se locar em um outro lugar. O governo não vem e te diz assim, Regis, tu abandona a tua casa, que nós vamos te dar uma casa, e, né, da mesma magnitude que tu tem, ou perto do que tu tem, que não é grandes coisas, mas é boa para criar os meus filhos, e eles não vão ter esse trauma. Não existe isso. Então, a gente tem que fazer essa batalha, a intenção que não dê uma enchente durante esses próximos 4 anos, para valorizar um pouco e a gente vender, mas o trauma deles ainda existe. Qualquer chuva que tem, a minha filha, por exemplo, a mais velha, ela sempre diz, pai, vai chover, vamos ficar em outro lugar, vamos na casa do fulano, vamos visitar, para que não tenha que sofrer esse trauma novamente, né? Essa situação. Isso vai ficar para sempre. Quem viveu sabe. O Anônimo BTC mandou aqui 500 sats. Viu, pessoal? Além de tudo, no Live Tip consegue mandar em sats também, consegue mandar em Bitcoin. Quem não quer aparecer, é um assunto polêmico, pode mandar em sats. Ele mandou aqui. Muito legal esse estúdio, a coisa está ficando cada vez profissional. Olha, Anônimo, vou te dizer uma coisa, eu não sei se tá profissional, mas que eu tô nervoso, eu tô nervoso. A gente tá com calafrio aqui. O Jack 3D botou aqui, mandou 620 sats. Obrigado, Jack. Sou de Porto Alegre. Definitivamente, essa situação pode voltar a ocorrer. O que vocês acham? Sim, vai. Eu acho que vai. Não sei em quanto tempo, né? Talvez hoje. Qual é o nome dele? Jack. Desculpa, Jack. Então, talvez hoje, Jack, em uma escala menor de chuvas, a gente vai ter um prejuízo enorme, se tu fizer essa análise, porque o movimento de reconstrução, ela foi, como eu disse, mídia, ela não existe, entende? Por exemplo, atrás do nosso dique, e ali na região onde eu moro, existia muito escoamento de água, muitas bacias, muita mata, né, para esse escoamento, para que a água tivesse essa contenção. Vamos falar pela minha época, Jack, banhados. Hoje não existe. Existe condomínios, aterramentos, e a água não tem para onde escoar. Então, não se fez ainda um projeto para que a gente fizesse essa análise. Poxa, essa água transbordou o dique, minha casa ficou com 1,55 m acima da casa, acima do telhado de água. Ela ficou totalmente submersa, né? Eu andei de barco em cima da minha casa. Então, tem que se preparar para que houvesse um escoamento melhor dessas águas. Se tiver 40% daquelas chuvas aqui, só na nossa região, do que teve naquela época, pode contar que nós estamos inundados, nós estamos com água pela metade da casa. E fora que, provavelmente, se tiver essa quantidade de chuva, se chover 3 dias direto, as pessoas já vão começar a ir embora. Imagina o prejuízo de medo, de querer tirar as coisas, e daqui a pouquinho, de repente,
sei lá, para no quarto dia e as pessoas tiram as coisas, levam para outro lugar. Então, isso precisava ser urgente, isso não é uma coisa que era para ser levar tanto tempo, assim, nós já estamos há 1 ano e 1 mês, né? Que aconteceu a enchente e só ficou em lorota. Tem mais uma aqui, vou ler mais essa aqui e aí vamos passar para o próximo tópico. O Gerson mandou R$5. Obrigado, Gerson. Só para mostrar como é fácil usar o Live Team. Obrigado, Gerson. Parabéns pelo estúdio, Leandro, e força ao Regis. A live está muito boa. Muito obrigado, Gerson. Muito obrigado mesmo. O Live Tip é muito fácil de usar. Não?